Irineu Henrique do Carmo, um grande homem, trabalhador, coração maior que ele, sempre pronto para ajudar. Jovem, solteiro, motorista de ônibus e motorista particular. Foi quando, em uma romaria para a Aparecida do Norte, ele conheceu Benedita Silva Correia, uma mulher linda. Linda, 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 mas linda mesmo. Jovem. Mas tinha um problema. Um grave problema. Era casada. Era casada. Era casada. Casou-se forçada pelos pais. Sim, os pais a forçaram a se casar. Um homem que ela não gostava. Um homem que sequer ela tinha algum tipo de intimidade com aquele homem, pois ela foi forçada a casar com aquele homem. E por ela não gostar de quem ela era casada, ela não era feliz. Ela não era feliz. E todos poderiam ver a tristeza no rosto de Benedita. Qualquer pessoa que olhasse para Benedita sentia que ela não era feliz. Suas irmãs sempre a convidavam para sair. Dizia o marido: se não for para bagunça, com as irmãs você pode ir. O marido deixava. Por exemplo, em Aparecida do Norte. Aparecida do Norte pode ir. Na igreja pode ir. Mas em nenhum outro lugar. Para bagunça não. O marido então a deixou ir à Aparecida do Norte. E foi exatamente, ele não ia, ele a deixava ir com as irmãs, com as cunhadas, e só em lugar assim, tipo Aparecida do Norte, igreja. Foi exatamente em Aparecida do Norte que Irineu, também em romaria, jovem solteiro, motorista de ônibus e motorista particular, Irineu se aproximou de Benedita. Ele gostou de Benedita. Quando ele viu Benedita, ele gostou. Aquela mulher linda, maravilhosa. Ele olhou em Benedita, gostou, mas gostou mesmo. E se aproximou dela em pleno santuário de Aparecida. Sim, ali na Basílica Nacional, eles se conheceram. Se conheceram. Ele viu que ela não era uma moça alegre. Ele percebeu que ela não era uma moça feliz. E olha, sabe, na carência, na infelicidade, ele se aproximou. Olha, qual é o seu nome, meu nome, tal, isso, aquilo, tal. Bom, acontece que ela meio que se abriu com ele e contou tudo o que ela passava. Irineu, indignado com aquilo que Benedita lhe contou, principalmente pelo casamento forçado, e pelos maus tratos que ela sofria, porque além de ter sido casamento forçado, ainda ela era maltratada. E ele ficou indignado com aquilo. As irmãs, que a uma certa distância viram aquela aproximação, ficaram a uma certa distância. Gostaram de Irineu e deram a maior força para Benedita. Irineu, a partir deste dia, desta romaria, ele foi com a romaria dele, na romaria dele, ela foi na romaria dela. Quer dizer, se viram lá na Basílica, e ele se aproximou dela em plena Basílica Nacional. Quer dizer, aí cada um voltou, mas ficaram os contatos. E Irineu, sabe, ele usava as minhas tias, ele usava as tias para levar recados para Benedita. Quer dizer, ele acabou fazendo amizade depois com as irmãs de Benedita e usava as irmãs para levar recado para Benedita. Até que um dia, Benedita, apaixonada por Irineu e cansada daquela vida forçada de um casamento que foi obrigado a fazer, a se casar, ela cansada daquela vida deu um basta.
Chega. Ela estava apaixonada por Irineu. Irineu estava apaixonado por Benedita. Então ela resolveu dar um basta naquele casamento. Chega dessa vida, essa vida só de fachada. Essa vida de mentira. Essa vida de falsidade. Eu nunca gostei dessa pessoa. E deu um basta naquela situação. Naquela vida que não foi ela quem escolheu. Ela foi forçada a se casar, enfiar ela naquela vida. Então, ela chega. E então resolveu fugir e voltou para a casa dos pais. Quando ela voltou para a casa dos pais, os pais que a forçaram a se casar, a maltrataram e muito. Tipo assim, o que você está fazendo aqui? Onde já se viu você largar o teu marido? O que é isso? Quem você pensa que você é? Quer dizer, Benedita, apaixonada, se sentindo amada, resolveu dar um ponto final naquele casamento de fachada. E foge e vem morar com os pais. Os pais a maltratam e a maltratam muito. Quando as irmãs que tinham contato com Irineu disseram para ele o que tinha acontecido, olha, Benedita fugiu do casamento, se separou, foi embora. E ao mesmo tempo falou como ela estava sendo tratada na casa dos pais. Ele mais que depressa foi até lá, agora com ela já separada, com ela já longe do marido, ele mais que depressa foi até lá e resolveu a situação. Resolveu, pronto, não tem problema mais, acabou. Pegou Benedita e foram morar juntos. Foram constituir uma família. Benedita, ela não pensou duas vezes quando ele chegou lá e falou, olha, eu estou sabendo tudo que está acontecendo. Estou sabendo tudo e vim aqui para definir a situação. Nós vamos morar juntos. E ela na hora, nem pensou duas vezes, aceitou no ato e foram morar no Jardim Tremembé. Primeiro, ele a levou para morar na casa dele. Ele era solteiro, ele morava com a família. Primeiro, ele a levou para morar na casa dele, até ele arrumar uma casa para os dois. Só que na casa dele, a mãe dele começou a maltratá-la. Ela foi rejeitada. Quando ele chegou com Benedita lá na família, olha, eu vim aqui, trouxe a minha noiva, ou sei lá, eu vou morar com ela, e durante um tempo a gente vai ter que ficar aqui em casa, enquanto eu vou providenciar uma casinha para nós. Então, nesse inteirinho, ela foi muito rejeitada, maltratada pela família agora dele, Irineu. Quer dizer, ela quando saiu do casamento dela, foi para a casa dos pais, os pais a maltrataram. As irmãs contaram para ele. Ele foi lá, resolveu a situação, tirou ela de lá e vai morar comigo. E levou para a casa dele, junto com os pais dele, com os familiares dele, porque ele era solteiro, morava com a família. Só que a família começou a maltratá-la. E por um único motivo, Benedita era negra. Eles a rejeitaram. A família dele a rejeitou, a maltratava. Então Irineu, vendo aquela situação, aqueles maus tratos também por parte da família dele, tratou logo de arrumar, nem que fosse uma casa pequena, como de fato arrumou uma casa pequena, e foi morar os dois lá. Era só os dois mesmo? Era só os dois. E assim começou uma nova vida, na vida de Irineu e de Benedita. Agora os dois realmente estavam sozinhos, os dois juntos. E começava ali uma família de amor, uma família de respeito, uma família, começava ali com um casal se admirando um ao outro, se amando verdadeiramente. Estava sendo constituída uma família feliz, a partir do momento em que os dois foram morar juntos, sozinhos, numa casinha que ele procurou o mais rápido possível arranjar. Benedita estava feliz, Irineu também. Nesta pequena casa, sempre tinham os parentes da parte dela, Benedita, mas nunca da parte dele, Irineu, que não a aceitava.
que a rejeitava pelo fato de ser negra. E que negra bonita, e que negra linda. Aí nasceu o primeiro filho, Irineu. Prestem atenção, a diferença na primeira letra. O pai é Irineu. O filho foi batizado com Irineu. Quase igual ao nome do pai, mas com a mesma pronúncia, Irineu, Irineu. Depois nasceu eu, Roberto. E mais tarde, o meu irmão, Reginaldo. E a vida foi seguindo. Meu pai, agora casado, pai de 3 filhos, feliz com minha mãe Benedita, começou a prosperar, começou a crescer. Sabe um homem que tem uma mulher boa do lado dele? Uma mulher que ajuda, uma mulher que arregaça as mangas, sabe, e luta junto com o marido. Ele começou a prosperar, mesmo ele sendo motorista de ônibus e motorista particular, ele foi adquirindo bens, e a nossa vida foi mudando. Como meu pai era motorista de confiança, ele era de ônibus e particular. Então, como motorista particular, ele é de muito confiança do patrão, que gostava muito dele. E o patrão pedia, por ser de confiança, por ser de muita confiança, o patrão pedia que ele o levasse em alguns lugares, sabe? Às vezes em jogatinas, às vezes em lugares assim de mulheres. O patrão confiava mesmo em meu pai. Então o meu pai, já casado, 3 filhos, tal, de muita confiança do patrão, o patrão dizia: você vai me levar lá naquele lugar, porque confiava. Nenhuma outra pessoa ia, levava. Agora naquela casa de mulheres, naquela casa onde tem jogo, naquela casa, sabe? Então meu pai com isso aí ele foi crescendo. Ele chegou a ter borracharia, recalchutadora, chácaras e casas. Meu pai cresceu mesmo, com a ajuda da minha mãe. Meu pai, sempre um homem muito do bem, não tinha vícios, nem gostava de fazer hora extra para vir logo para casa. E olha, a hora extra para ele era uma desgraça, porque a pressa dele era vir logo para casa, rever a mulher, rever a família. O que ele mais gostava era estar em família. Mas numa dessas saídas com o patrão, numa dessas saídas, o patrão pediu para ele levá-lo num lugar assim de mulheres. O patrão fazia isso porque confiava no meu pai. Acabou acontecendo uma coisa inexplicável, impossível de acreditar em se tratando de ser o meu pai. Com qualquer outro homem eu até aceitaria, mas conhecendo o meu pai como nós conhecíamos, homem que nem hora extra gostava de fazer para vir correndo para casa e ficar com a família. De repente, numa dessas saídas com o patrão, aconteceu uma dessas coisas impossível de acreditar. Uma mulher aventureira, mais conhecida como mulher da vida fácil, mulher de vida fácil, mulher da vida, sei lá, ela se interessou pelo meu pai, com segundas intenções. Ela não se interessou apenas e tão somente para um momento. Ela sentiu que o meu pai talvez tivesse alguma condição. Ele era um motorista particular, ele era empregado lá do patrão, mas sentiu que o meu pai não era qualquer um. Mas o meu pai gostava muito da minha mãe. Não largava da minha mãe por nada. Mas esta mulher aventureira, mulher da vida fácil, ela gostou do meu pai. Sabe, ela achou que podia tirar o meu pai de qualquer maneira da minha mãe. Meu pai é muito simples, muito bom, pessoa muito do bem. Quer dizer, enquanto acho que o patrão ficou lá com as mulheres dele, essa deu em cima do meu pai. Deu em cima do meu pai, uma aventureira insistente, persistente. Até quando meu pai estava dirigindo o ônibus, ela se pendurava nele.
E minhas tias, né, não gostavam quando ouviam falar isso. Muitas vezes chamava até a atenção do meu pai. Olha, estão dizendo que tem uma mulher aí que fica pendurada em você. Cuidado com isso. Olha o que você está fazendo de errado. Não deixa essas mulheres. Sabe, as minhas tias, no caso, as irmãs dele, falavam isso para ele. As irmãs da minha mãe falavam para ele: olha, cuidado, eu não vamos levar nada para Benedita, mas poxa, né? Aí a mulher, até que um dia, uma das minhas tias, viu essa mulher no ônibus em que meu pai estava dirigindo. E essa mulher estava meio assim, sabe, pendurada, meio de garra a garra. Meu pai dirigindo, mas ela com a frescura, sabe, se oferecendo, se esfregando. Essa minha tia, que até então as minhas tias ouviam falar, ouviam dizer, não deixava chegar até a minha mãe, para não deixar minha mãe nervosa, mas alertaram o meu pai: ó, está acontecendo isso, cuidado, tira essa mulher da sua vida, essa mulher vai te atrapalhar a vida. E não deu outra. Um dia a minha tia viu essa mulher no ônibus em que ela estava, que meu pai também estava dirigindo, e tirou essa mulher no tapa de dentro do ônibus. A minha tia pegou as dores da minha mãe, irmã dela, tirou essa mulher no tapa de dentro do ônibus. Foi quando essa mulher, que foi tirada no tapa, lá de fora gritou: ó, eu vou tirar o Irineu da sua irmã. Escreve isso aí, você vai ver. De algum jeito, de qualquer maneira, ele vai ser meu. Não adianta você ficar aí, vocês aí ficarem. Ele vai ser meu. Eu vou tirar o Irineu da sua irmã. Como se não bastasse, ela ainda foi em casa, que ela sabia onde meu pai morava, e falou para minha própria mãe, na cara da minha mãe: se você não sabe, fica sabendo. Eu vou tirar o Irineu de você. Eu vou tirar o seu marido de você, custe o que custar. A minha mãe ficou abismada. Que ousadia é essa de uma pessoa vir na sua casa, falar na sua cara? Primeiro que minha mãe nem sabia, de repente agora ficou sabendo pela boca da própria mulher. Aí foi quando a minha irmã, né, aí ficou aquele alvoroço, a minha tia chegou e falou: olha, não, eu tirei ela de dentro do ônibus, ela prometeu que ia tirar o Irineu de você, sei que, olha... Bom, a verdade é que meu pai ficou acabado com isso. Meu pai ficou sem cara para olhar para minha mãe. Ele não tinha coragem de olhar na minha mãe. Tanto é que a situação dele ficou tão ruim, a situação dele ficou tão má, que ele começou a beber. Começou a encher. Nunca ele fez isso, começou a encher a cara. E tudo que nós tínhamos, que ele conquistou com tanto trabalho e disciplina, ele foi perdendo. Ele levava o patrão nas casas de jogatina, de jogo. Pois ele também começou a entrar no jogo. Ele acabou tornando-se um alcoólatra. Meu pai começou a beber tanto que começou a ficar um bêbado. Essa mulher voltou em casa e falou para minha mãe que tinha feito um trabalho de macumba para deixar ele assim mesmo, na sarjeta. Já que ele não pode ser meu, ele não vai ser seu e não vai ser de ninguém. Esse miserável vai ficar aí na sarjeta. Olha que mulher, olha que mulher. Mulher assintosa. Voltou, teve coragem de voltar e falou para minha mãe que tinha feito um trabalho de macumba para deixar ele assim mesmo, na sarjeta, na miséria. Já que ele não quer ser dela, então não vai ser de ninguém, muito menos da minha mãe. Finais de semana passaram a ser tristes demais. Verdadeiro caos. Meu pai bebia demais. Bebia muito. Até que um dia, meu pai saiu de casa e minha mãe sozinha com os seus 3 filhos, eu, meus 2 irmãos. Ele saiu de casa, mas saiu para ir embora. Ele ficou de tal modo transtornado com tudo isso que essa mulher fez, que além de virar uma pessoa que perdia tudo no jogo,
tornou-se um alcoólatra e agora resolveu sair de casa, ir embora de casa. A mulher finalmente estava conseguindo aquilo que ela queria. Era destruir um casamento, ela estava destruindo. Era roubar ou tirar o meu pai da minha mãe, estava conseguindo. Ele um dia saiu de casa. E minha mãe ficou sozinha com 3 filhos. E teve que enfrentar a vida. Logo o meu irmão mais velho começou a trabalhar. E passou a ajudar a minha mãe em casa. Logo em seguida eu também comecei a trabalhar. E também passei a ajudar minha mãe em casa. E por último, o meu irmão mais novo. Víamos nosso pai muito pouco. Depois que ele saiu de casa, depois que ele se separou de nós, víamos o meu pai muito. Meu pai perdeu tudo o que tinha, tudo. Voltou a ser apenas um motorista de ônibus. E o seu dinheiro quase não dava sequer para ele. A sem vergonha daquela mulher que disse que tinha feito uma macumba, que se ele não fosse dela, não seria de ninguém, muito menos da minha mãe. Ela sugou tudo dele. Sugou o que pôde e o que não pôde. Tirou, olha, se pudesse tirar a camisa, ela tirava. Ele ficou sem nada, ele ficou largado. Foi quando um dia ele estava indo trabalhar às 4 da manhã. Em frente à garagem de ônibus Nações Unidas, na Cezefredo Fagundes, 4 horas da manhã. Naquele dia, naquela madrugada, em frente à garagem de ônibus Nações Unidas, na Cezefredo Fagundes, onde ele sempre gostou de trabalhar, nas Nações Unidas, naquele boteco, naquele bar, ele está tomando um café, embora ele gostasse, né, de beber, mas ia trabalhar, então ele não estava bebendo, ele estava tomando café. Quando chegou um homem pedindo para ele pagar uma pinga. Paga uma pinga para mim, vai. Paga uma pinga para mim. Meu pai falou, não, eu estou tomando meu café, vou trabalhar. Não, paga uma pinga para mim aí, pô. Paga uma pinga aí. O que é isso? Meu pai falou, não, mas o que é isso? Ainda você está falando como se eu fosse obrigado a pagar uma pinga para você? Primeira hora, 4 horas, eu tenho que trabalhar. Se tivesse que pagar uma pinga, ia pagar para mim, mas isso depois do trabalho. Agora, por que eu sou obrigado a pagar? Paga uma pinga aí, rapaz. Paga uma pinga para mim aí, que eu estou querendo beber uma pinga, quero beber uma cachaça. Meu pai falou, eu não vou pagar coisa nenhuma, tomou o café dele. Foi então que o homem deu um soco, mas um senhor soco na cara do meu pai. Sem que o meu pai esperasse, ele levou aquele murro. Sabe quando você leva aquele murro inesperado, de surpresa? O meu pai caiu no que ele recebeu aquele soco, ele caiu, bateu a cabeça na calçada. Ele morreu na hora. Meu pai morreu na hora. Morte instantânea. No soco que ele levou, ele já caiu e bateu. Pá! Ali terminava a história de um homem bom, amigo de todos, e por ser sempre tão amável com todo mundo, muitas pessoas se apaixonavam por ele, até uma oportunista, até uma aventureira, que acabou com a família, que acabou com a vida dele. Confesso que meu pai faz falta, principalmente quando nasceram os meus filhos. Queria tanto que ele conhecesse os meus filhos, os seus netos. Mas onde quer que o Senhor esteja, Pai, meu querido Pai, eu sempre vou te amar. Mesmo diante de tudo que aconteceu, eu continuarei sempre te amando. Não deixou bens, perdeu tudo no jogo
na bebida e nas mãos de uma aventureira, que sugou tudo do Senhor, Pai. Tirou tudo. O Senhor não nos deixou nada, mas a educação e o amor, isso o Senhor deixou de sobra para nós. Por isso, Papai Irineu Henrique do Carmo, eu sou o seu filho, Roberto Donizete, aqui da freguesia do Ó, nesta carta de saudade, dizendo, nesta semana do Dia dos Pais, que apesar de tudo, viu, Pai? Eu não vou dizer que o Senhor não tem errado, mas o Senhor foi mais uma vítima. Foi uma vítima, na verdade. Eu não sei se aquela mulher fez, deve ter feito alguma macumba mesmo, porque o Senhor mudou da água para o vinho. A minha mãe segurou, vamos dizer assim no ditado popular, segurou o rojão e nós crescemos. Seguimos cada um a sua vida, mas mesmo com tudo aquilo, nós achamos o Senhor sempre foi uma pessoa muito boa. E talvez por ter sido boa como o Senhor era, é que o Senhor foi explorado por uma oportunista, por uma aventureira, que não fez a mínima questão de acabar com a família e de acabar com um homem. Um homem bom, um homem correto, trabalhador, mas que se perdeu pelas mãos diabólicas de uma mulher. O que mais me choca é que existam pessoas tão maldosas assim. Não vai ficar comigo, mas também não fica com você. Sabe? Agora, me até arrepia, dá até um negócio assim. Se a pessoa fala assim, eu vou fazer um mal, você vai pagar, você vai se ferrar, você vai ficar na sarjeta. Sabe, gente? Veja bem, não é que eu acredite nisso, mas eu acho que a força mental da pessoa é tão grande que acaba te atingindo. Aí você fica meio... Você terá que ser muito forte para superar esse tipo de energia ruim que as pessoas mandam para a gente, não é? A gente pensa que a vida é curta. E a vida de fato é curta. Mas às vezes ela é longa o suficiente para passar 10, 15, 20 anos. Às vezes até 30 anos, quando então dá... Você não entende, sabe? Aí dá aquela volta, cara. A gente às vezes pensa que sai incólume. A gente sai assim, numa boa, né? Mas lá na frente, de repente acontecem certas coisas que você vai falar, meu Deus, né? Não é nem castigo, porque eu não creio que Deus castiga. Deus é amor. É que a vida cobra, que nem disse ao ouvinte, ela vai cobrar. Não tem como você ser mal e só se sair bem. Uma hora a vida dá um revertério. Rádio Capital. É mais uma história que a vida escreveu.